8 frases que pessoas respeitadas nunca dizem. Você já reparou que algumas pessoas perdem oportunidades sem entender por quê? Elas trabalham duro, são competentes, fazem tudo certo, mas nunca recebem a promoção, nunca são convidadas para projetos importantes, nunca conseguem construir relacionamentos que duram. E o pior, não é por falta de talento, não é por falta de esforço, não é por conspiração contra elas. É por algo muito mais simples e devastador: palavras. 8 frases específicas que elas repetem todos os dias sem perceber que estão cavando o próprio buraco. Porque a maioria das pessoas acha que respeito se constrói com grandes gestos, com realizações visíveis, com provas constantes de competência. Mas a verdade brutal é que respeito se destrói com pequenas palavras ditas no momento errado. Marco Aurélio descobriu isso governando o Império Romano. A qualidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E seus pensamentos se manifestam diretamente nas palavras que você escolhe soltar no mundo. Hoje você vai descobrir as 8 frases que pessoas respeitadas eliminaram completamente. Não porque são educadas ou politicamente corretas, mas porque cada uma dessas frases tem um custo invisível que você paga sem perceber. E no final deste vídeo, você vai entender por que evitar apenas 2 dessas frases já impede que você perca oportunidades que nem sabe que está perdendo. Havia uma vila onde um jovem costumava falar demais. Sempre que algo pequeno acontecia, um boato no mercado, uma aposta perdida, uma crítica qualquer, ele corria para anunciar, comentar e opinar sobre tudo. Um dia, cansado de ver como suas palavras criavam problemas que não existiam, procurou um ancião conhecido pela calma e pela reputação inabalável. O velho o recebeu com uma xícara de chá e propôs um experimento simples. Fale nada por 7 dias. Apenas observe. Volte após uma semana. O rapaz aceitou. E durante esses 7 dias, descobriu 2 coisas que nunca imaginara: que o silêncio traz perspectiva cristalina e que algumas verdades ganham peso justamente quando são poucas e extremamente bem medidas. Ao final da semana, o ancião sorriu e disse algo que mudou tudo. Respeito não é o som da sua voz, é a forma como suas palavras se alinham perfeitamente com suas ações. E antes de começar, se você quer dominar essa arte de construir respeito verdadeiro através do que você escolhe não dizer, inscreva-se no canal agora e deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo que pode transformar completamente a forma como são vistas e respeitadas. E deixa nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde esse conhecimento está chegando. Agora vamos às 8 frases. Frase 1. Você viu o que aconteceu com fulano? Quando alguém abre uma conversa exatamente assim, está convidando você deliberadamente a entrar numa teia de fofocas. A frase em si parece completamente inócua, mas carrega uma entrega total de atenção e energia para algo que normalmente não depende absolutamente nada de você. Fofoca espalha informação incompleta, alimenta julgamentos precipitados e muitas vezes magoa pessoas sem nenhuma necessidade real. Do ponto de vista estoico, é uma perda brutal de atenção ao que realmente depende de nós. Epicteto nos lembra com clareza cirúrgica que não controlamos as ações alheias, apenas nossas próprias reações. Participar ativamente da fofoca é gastar energia preciosa em algo que não melhora a sua vida nem a vida do outro. Imagine um ambiente de trabalho comum. Alguém chega à copa e solta exatamente essa frase sobre um colega ausente. A conversa vira instantaneamente um tribunal improvisado, onde lances de opinião viram sentença definitiva. O alvo, ao saber depois através de terceiros, perde confiança no ambiente inteiro. E quem participa fica marcado permanentemente pela associação com rumor e baixaria. Quem quer ser genuinamente respeitado evita esse comportamento porque entende com clareza que reputação se constrói em correção e discrição absoluta. Prática substitutiva imediata. Na próxima vez que ouvir ou sentir vontade de iniciar essa frase, respire fundo por 5 segundos e redirecione completamente a fala. Você pode dizer algo simples e direto como: prefiro não falar sobre isso,
como ele está? Ou, se for algo realmente importante, que ele mesmo peça ajuda diretamente. Outra técnica poderosa: transforme curiosidade vazia em compaixão real. Em vez de engrossar a narrativa destrutiva, pergunte: como posso genuinamente ajudar se isso for verdade? Se estiver em grupo e sentir a pressão social forte para opinar, experimente uma pausa consciente de 5 segundos antes de responder qualquer coisa. Essa pausa simples reduz o impulso automático e te dá liberdade real para não alimentar rumores. Frase 2. Vou dizer exatamente o que penso agora. A segunda frase fatal é: vou dizer exatamente o que penso agora. Essa declaração é um convite aberto ao descontrole emocional. Dizer vou falar tudo quase sempre significa falar sem filtro algum, impulsivamente e provavelmente com raiva acumulada. Falar a verdade tem valor inegável, mas falar impulsivamente costuma confundir verdade necessária com agressão gratuita. Marco Aurélio, em suas Meditações Profundas, nos lembra da importância vital de controlar as reações. Você tem poder absoluto sobre sua mente, não sobre acontecimentos externos. A pessoa verdadeiramente respeitada distingue com clareza franqueza construtiva de desabamento destrutivo. Pense em discussões comuns de relacionamento. Dizer exatamente o que penso no calor do momento frequentemente destrói completamente o diálogo. Uma opinião entregue com ira tende a ferir profundamente, a fechar portas e a plantar ressentimento duradouro. Em ambientes profissionais, o famoso vou dizer tudo pode queimar pontes valiosas e minar colaboração futura. Prática substituta: adote religiosamente a regra da pausa de 5 segundos ou a regra das 24 horas para comentários emocionalmente carregados. Se sentir que vai ser precipitado, anote todas as suas impressões em um bloco privado e volte quando estiver completamente calmo. Outra estratégia poderosa: formule a afirmação crítica como uma pergunta que abra espaço genuíno ao outro. Em vez de dizer, isso está completamente errado, diga, como você enxerga essa situação específica? Se a franqueza for absolutamente necessária, escolha o formato de feedback estruturado, usando fatos, impacto e sugestão clara. Descreva o fato observável, diga como isso afeta você diretamente e ofereça uma alternativa viável. Isso transforma a explosão emocional em diálogo produtivo. Frase 3. Não é nada, mas na verdade. A terceira frase que pessoas respeitadas eliminaram é: não é nada, mas na verdade. Mentiras por omissão, meias-verdades convenientes e narrações distorcidas minam completamente a confiança. Essa frase específica introduz um padrão óbvio e destrutivo. Primeiro tenta minimizar algo, depois revela ou, pior ainda, apresenta algo distorcido apenas para proteger a própria imagem. Pessoas genuinamente respeitadas não constroem narrativas que servem apenas para se beneficiar temporariamente. Sócrates dizia que conhecer a si mesmo é o princípio fundamental da sabedoria. Parte essencial desse conhecimento é aceitar onde falhamos e sermos honestos na medida exata e justa. Exemplo prático: em uma conversa sobre responsabilidades no trabalho, alguém minimiza seu papel dizendo não foi nada importante, quando na verdade foi negligente em algo crítico. Quando a verdade inevitavelmente vem à tona, a discrepância brutal entre palavras e ações corrói irreversivelmente a reputação. Em relacionamentos pessoais, contas financeiras escondidas, omissões deliberadas sobre compromissos e meias-verdades estratégicas criam fissuras profundas. Prática substituta: adote a clareza proporcional como regra. Não é preciso confessar absolutamente tudo ao menor sinal, nem é ético maquiar fatos apenas para evitar desconforto momentâneo. Um jeito prático e direto é usar declarações calibradas. Prefiro não entrar em todos os detalhes agora, mas fui responsável por X. Ou, houve um erro claro da minha parte e estou trabalhando ativamente para corrigir. Se a preocupação real é evitar drama desnecessário, ofereça uma solução concreta junto com a admissão. Admitir honestamente e propor conserto transforma vergonha temporária em integridade permanente.
E antes de seguir para a próxima frase, preciso fazer uma pausa importante aqui. Se você está assistindo até agora e reconheceu pelo menos uma dessas frases na sua própria boca, sabe exatamente o que isso significa. Existe algo destruindo silenciosamente seu respeito. Talvez você viva adiando conversas difíceis, deixando projetos importantes para depois, fugindo de decisões que sabe que precisa tomar agora. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para ter acesso a uma aula gratuita e completa que vai te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento vazio. E você não chegou até aqui para se entreter. Frase 4. Ganhei X por mês ou posso te contar quanto tenho. A quarta frase que pessoas respeitadas nunca soltam é ganhei X por mês ou posso te contar quanto tenho. Detalhes financeiros íntimos são um campo minado perigoso. Expor rendimentos, investimentos ou dívidas em conversa comum pode gerar inveja corrosiva, julgamentos precipitados e expectativas completamente indevidas. Warren Buffett, em diferentes entrevistas e conselhos práticos ao longo dos anos, ressalta a discrição absoluta e a prudência rigorosa ao tratar de dinheiro. No estoicismo, a noção fundamental de proteger o que é essencial, inclusive a tranquilidade interior, se aplica perfeitamente. Dar visibilidade desnecessária ao que deve ficar privado é abrir a própria vida a interferências que você não pediu. Imagine um almoço casual entre amigos. Você anuncia um bônus ou que teve lucro significativo no investimento. Instantaneamente, dinâmicas inteiras mudam. Amigos podem começar a pedir favores, surgem comparações destrutivas e você se coloca em posição permanente de justificativa. O oposto também acontece. Mentir ou supervalorizar pode criar expectativas pesadas que você não quer carregar. Prática substituta. Trate finanças como um cofre fechado. Tenha frases padrão ensaiadas para desviar naturalmente. Prefiro manter isso absolutamente privado ou não costumo falar de finanças em público, desculpe. Se sentir que precisa compartilhar por motivo legítimo, como busca de conselho profissional ou parceria séria, delimite com clareza o contexto e a profundidade. Posso te dar uma visão geral básica, mas detalhes específicos prefiro discutir em particular. Outra técnica prática, crie um plano de confidencialidade pessoal para você mesmo. Defina previamente com quem exatamente e em que situações específicas você compartilha números. Isso reduz drasticamente a tentação momentânea e preserva sua autonomia financeira. Frase 5. Isso é ridículo, só rimos dele. A quinta frase que pessoas respeitadas eliminaram completamente é: isso é ridículo, só rimos dele. Zombar abertamente de alguém, reduzir uma experiência alheia a simples motivo de piada, é uma forma de violência sutil, mas real. O humor existe e tem lugar valioso na vida, mas rir deliberadamente das fraquezas ou das crenças sinceras do outro expõe falta de empatia e revela insegurança profunda. Respeito verdadeiro e liderança natural implicam em elevar a conversa, não em humilhar os vulneráveis. Os estoicos falavam do amor próprio sereno, que não precisa se afirmar à custa brutal do outro. Considere uma reunião social onde um conhecido compartilha uma ideia que você considera absurda ou ingênua. Rir abertamente e minimizar pode afastá-lo permanentemente, fechar espaço para contribuição futura e criar um ambiente hostil para todos. Isso vale especialmente para opiniões religiosas, culturais ou experiências pessoais profundas. Algo que para você é ridículo pode ser absolutamente central para a identidade do outro. Prática substituta poderosa. Substitua a zombaria automática por curiosidade genuína. Pergunte com sinceridade: como você chegou exatamente a essa conclusão? Ou, conta um pouco mais, quero entender melhor sua perspectiva. O humor pode ser preservado se for autodepreciativo ou compartilhado com empatia mútua, nunca às custas unilaterais do outro. Treine uma resposta padrão específica para segurar a risada desconstrutiva. Isso me parece diferente do que penso. Me explica melhor?
Essa resposta simples desacelera o impulso destrutivo de depreciar e constrói pontes reais. Frase 6. Sim, agora eu prometo. A sexta frase fatal é: sim, agora eu prometo. Promessas vazias minam brutalmente sua credibilidade. Dizer sim sem medir capacidade real, falar compromisso com facilidade excessiva, é uma forma rápida e garantida de perder respeito acumulado. Integridade para pessoas verdadeiramente respeitadas é a simbiose perfeita entre palavra e ação. Marco Aurélio enfatiza o valor absoluto do dever cumprido. A reputação sólida de alguém se baseia na previsibilidade moral. Quando você diz que fará algo, você faz sem exceção. Exemplo prático devastador. Você concorda em ajudar num projeto importante no trabalho sem checar prazos reais e depois falha completamente. O pedido legítimo do outro se transforma em frustração e desconfiança. Famílias também sofrem profundamente quando promessas emocionais não são cumpridas. Vou estar mais presente, dito sem mudança real de hábito, vira apenas ruído vazio. Prática substituta. Antes de dizer sim automaticamente, pergunte a si mesmo com honestidade: qual é o comprometimento real aqui? Posso genuinamente assumir isso sem comprometer outras responsabilidades? Uma técnica útil é a resposta condicional clara. Posso ajudar sim, posso me comprometer até X especificamente, ou posso colaborar dessa forma Y. Se não tem certeza absoluta, prefira a honestidade desconfortável. Quero muito ajudar, preciso verificar prazos reais e volto com uma resposta definitiva. Colocar limites claros desde o início é infinitamente mais respeitoso do que prometer tudo e entregar pouco. Frase 7. Vou expor tudo o que me incomoda. A sétima frase que pessoas respeitadas nunca dizem é: vou expor tudo o que me incomoda. Abrir o coração é saudável em contextos apropriados, mas exposição indiscriminada das insatisfações sem objetivo construtivo costuma polarizar e criar rupturas desnecessárias. Compartilhar queixas legítimas é completamente diferente de ventilar frustrações sem filtro. Pessoas respeitadas compreendem que algumas coisas se resolvem em ações práticas e não em proclamadas vitórias dramáticas. O estoicismo orienta transformar emoções em ações controladas e direcionadas. Queixa sem plano concreto é só ruído que cansa. Imagine redes sociais ou conversas tensas em família. Expor publicamente uma desavença com um membro do grupo frequentemente coloca outras pessoas em posição desconfortável e cria lealdades artificiais forçadas. No trabalho, abrir problemas pessoais sem selecionar cuidadosamente o interlocutor pode comprometer avaliações futuras e relações profissionais. Prática substituta. Transforme queixa estéril em proposta construtiva. Antes de expor algo publicamente, pergunte com clareza: qual é o objetivo real desta fala? Resolver? Alertar? Desabafar com apoio? Se for resolver, prefira um diálogo privado com solução específica. Isso tem me incomodado profundamente. Minha sugestão prática é fazermos X. Se precisar genuinamente desabafar, escolha um confidente que possa oferecer perspectiva real e não só reforço emocional. Uma técnica prática é o método 3 etapas: identificar o fato objetivo, identificar o efeito concreto e sugerir a ação específica. Assim, a fala deixa de ser descarga emocional e vira solução aplicável. E me conta aqui nos comentários: qual dessas 7 frases você reconhece mais na sua própria vida? Quero saber qual você vai eliminar primeiro. Frase 8. Vou postar isso, marcar onde estou. A 8ª e última frase que pessoas respeitadas eliminaram é: vou postar isso, marcar onde estou. Compartilhar a vida nas redes tem efeitos práticos e psicológicos profundos. Marcar locais em tempo real, divulgar rotinas detalhadas e exibir planos imediatos são convites abertos a riscos reais e julgamentos desnecessários. Pessoas verdadeiramente respeitadas usam presença digital com critério rigoroso, preservando a própria segurança e a dos outros. O estoicismo moderno recomenda preservar a esfera privada como sagrada.
A prudência digital é só uma extensão natural desse princípio. Pense em viagens. Marcar onde você está ao vivo é literalmente abrir uma janela para eventuais furtos ou invasões. Mostrar detalhes de rotinas e relacionamentos cria narrativas que podem ser manipuladas por terceiros. Além disso, a exposição constante alimenta a necessidade tóxica de validação externa e corrói a autonomia emocional. Prática substituta. Aplique a regra inflexível do filtro de 24 horas. Se sentir vontade de postar algo, adie por um dia completo. Se ainda fizer sentido real depois de 24 horas, publique. Outra opção poderosa: registre para si em uma galeria privada, sem compartilhar com ninguém. Para segurança básica, desligue a geolocalização permanentemente e evite postar planos futuros de viagem. Para manter a dignidade e evitar a busca desesperada por curtidas, pratique a gratidão offline. Escreva um parágrafo detalhado sobre o momento e guarde só para si. Essa prática simples reduz drasticamente o impulso de performar a vida. Recapitulando rapidamente, você viu o que aconteceu com fulano? É fofoca. Redirecione e proteja o outro. Vou dizer exatamente o que penso, é falar impulsivamente com raiva. Respire e escolha o formato. Não é nada, mas, na verdade, é meia verdade ou mentira por conveniência. Seja proporcionalmente claro. Ganhei X por mês, posso contar quanto tenho. É exposição financeira perigosa. Proteja seu cofre. Isso é ridículo, só rimos dele. É zondaria destrutiva. Ofereça curiosidade. Sim, agora eu prometo. São promessas vazias. Avalie antes de assumir. Vou expor tudo o que me incomoda. É exposição de queixas sem propósito. Transforme em ação. Vou postar isso, marcar onde estou. É exposição digital imprudente. Pratique prudência. Agora vem a parte prática que vai transformar teoria em mudança real. O desafio dos próximos 7 ou 14 dias. Escolha entre um experimento curto de 7 dias ou um compromisso mais aprofundado de 14 dias. Se escolher 7 dias, foque em um único hábito específico, por exemplo, não participar de fofocas. Cada vez que sentir vontade de perguntar, você viu o que aconteceu? Redirecione conscientemente. Se optar por 14 dias, selecione até 3 frases para eliminar simultaneamente. Por exemplo, não falar por impulso, não expor finanças, não postar localização. E siga rigorosamente as práticas substitutas para cada uma. Instruções mensuráveis do desafio. Anote no início do dia qual frase você escolheu eliminar. Ao final do dia, registre 2 coisas com honestidade. Uma vez que você conseguiu evitar a frase e uma vez que você falhou e por quê. Se falhou, descreva o gatilho específico que te fez falhar. Isso cria consciência real. Use lembretes práticos, um post-it na carteira com a frase pausa de 5 segundos ou um alarme discreto no celular com a etiqueta redirecionar. No caso de redes sociais, desligue geolocalização imediatamente e altere a configuração para postar apenas depois de um dia. Para finanças, pratique a frase padrão até que saia natural. Prefiro manter isso privado. Se quiser intensificar o desafio, combine registro com feedback de alguém de confiança. Peça para um amigo próximo observar e, após o período completo, comentar se percebeu diferença real no seu comportamento e no modo como as pessoas te tratam. Seja humilde. O objetivo não é ser melhor que os outros. É cultivar consistência sólida entre palavra e ação. Algumas dificuldades comuns e como superá-las. Você pode sentir ansiedade ao calar-se. Isso é absolutamente natural. Muitos de nós fomos treinados para preencher todo o silêncio. A técnica da respiração consciente, inspirar 4 tempos, segurar 2, expirar 6, ajuda a reduzir a necessidade imediata de intervenção. Outra barreira comum é o medo de perder relevância nas redes. Lembre-se, relevância verdadeira não é frequência, é profundidade. Menos postagem, mais consistência naquilo que você compartilha, aumenta significado real. Por que isso funciona? Porque respeito e confiança não são conquistas instantâneas,
São um acúmulo paciente de pequenos atos que sinalizam controle interior. A filosofia estoica nos oferece ferramentas simples, mas poderosas. A distinção entre o que depende de nós e o que não depende. A prática da premeditação de males, antecipar problemas para não sermos pegos de surpresa. E o distanciamento emocional. Quando você usa a pausa consciente, guarda sua privacidade e transforma queixas em soluções, está aplicando princípios antigos de forma prática e direta. Se você precisa de um princípio curto para se lembrar, menos ruído, mais coerência. Menos urgência de impressionar, mais consistência em cumprir o que se diz. Menos exposição desnecessária, mais proteção daquilo que é valioso. Em vez de prometer em alto volume, cumpra em silêncio. Em vez de rir dos outros, escute. Em vez de compartilhar tudo, escolha com propósito. Um último lembrete prático. A transformação não depende de um ato heróico, mas de repetição disciplinada. Comece pequeno, uma pausa de 5 segundos, uma recusa gentil, uma postagem adiada, uma promessa calibrada. Com o tempo, essas microações reorganizam a percepção que os outros têm de você. E, mais importante, a percepção que você tem de si mesmo. Deixei um vídeo na tela para você seguir assistindo e aprofundar ainda mais esses conceitos práticos. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e deixa nos comentários qual foi a frase que mais te impactou neste vídeo e qual você vai eliminar no desafio. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque conhecimento que não se espalha não vale absolutamente nada. E, principalmente, pratique. Vai dar trabalho? Sim. Vai valer a pena? A recompensa não é fama instantânea, é a consistência serena que constrói respeito duradouro. Lembre-se das palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Escolha suas palavras com a mesma sabedoria que escolhe suas ações. Para além do que você diz, a maneira como você fala, com controle, discrição e empatia, é o que no final sustenta reputação, paz e influência verdadeira. Agora, depende só de você decidir se vai começar hoje ou se vai continuar destruindo o respeito com palavras que nunca deveria ter dito. A escolha sempre foi sua.